amigo e minha amiga eleitoralista, vamos lá para mais um resumo de julgados do TSE, né? A gente já vai para a edição de número 53. Foram 25 acórdãos publicados nessa semana, que a gente vai resumir aqui no máximo alguns minutinhos para vocês, tá bom? A gente já começa aqui com competência e excesso de doação. Tá? Antes da gente sintetizar, eu só queria relembrar vocês, isso a gente já falou diversas vezes aqui, né? Diferentemente lá do processo civil, na justiça eleitoral, como regra geral, as ações cíveis eleitorais, a questão penal é uma outra questão, tem como regra, como critério de fixação da competência, o cargo em disputa, né? Então, por exemplo, no caso do cargo em disputa, presidente e vice da República, a competência é do TSE. Quando o cargo em disputa, por exemplo, nas eleições municipais agora de 24, for prefeito e vice e vereador, o juízo competente é o juiz eleitoral. E todos os outros demais cargos, senador, deputados federais e estadual, governador e vice, a competência é do próprio TRE e já é uma competência originária direto, tá? Então percebam que aqui no caso do TRE, ele atua como um juízo recursal quando for uma eleição municipal, ou mesmo como um juízo originário quando a eleição for uma eleição geral, por exemplo, tá? Essa é a regra geral. No entanto, esse entendimento, que já é consagrado, só fez confirmar aqui, ele subverte, né, uma exceção a essa regra, que diz o seguinte, ó, a competência para processar e julgar representações por doação de recursos acima do limite legal é o juízo eleitoral de circunscrição do domicílio civil do doador. Então, a representação por excesso de doação é quando o eleitor pode doar um valor X, que é até 10% do que ele recebeu no ano anterior, e aí ele doa um valor superior a essa permissão. Essa doação superior é chamada representação por excesso de doação. Nesse caso, essa representação não vai obedecer essa regra geral aqui. O juízo competente vai ser a zona eleitoral cujo endereço seja respectivo ali do domicílio civil do eleitor e não o domicílio eleitoral e tampouco o cargo em disputa. Então, por exemplo, se ele doou para o cargo de prefeito lá em São Paulo e mora em Recife, né, tem o domicílio eleitoral em Recife, então a zona eleitoral do bairro que ele mora vai ser competente para... no bairro que ele mora não, no bairro que ele tem o domicílio civil vai ser competente para julgar, tá? Outro julgado do TSE é data limite para arrecadação de prestação de contas. Então, o TSE confirmou que a resolução já traz é que o dia da eleição é a data limite para que partidos e candidatos arrecadem recursos, né? Então, só posso arrecadar dinheiro até a data da eleição, como regra geral. Tem umas exceções, mas como regra geral só posso arrecadar dinheiro até a data das eleições. Certo? Outro ponto aqui específico, que muito embora seja de processo civil, mas tem muita relação com o processo civil eleitoral. Por quê? Olha só o entendimento, né? Que cabe ao julgador a verificação da necessidade de produção de provas, podendo o magistrado ouvir testemunhas indicado em rol apresentado mesmo após o ajuizamento da ação. Ou seja, não ocorre a preclusão da apresentação do rol de testemunhas. Então, se a parte lá na petição inicial, ou a defesa também, juntou um rol de testemunhas e depois disse, olha, doutor, juiz, eu ouvi dizer que essa testemunha também aqui é crucial. Muito embora seja no momento da inicial ou da contestação para se apresentar o rol de testemunha, essa nova testemunha pode ser acolhida como uma produção de prova do próprio juiz. Só lembrando que, diferentemente lá do processo civil, o processo civil eleitoral ele tem um publicismo maior. Então, por exemplo, se a gente for ver lá no artigo 23, né, no artigo 23 da Lei Complementar 64/90, a gente vai ver ali que o magistrado ele tem uma posição de destaque quanto na produção de provas, né, tem uma iniciativa e um impulsionamento muito maior em relação ao processo civil. Por isso que ele pode, mesmo precluso o rol de testemunha, ele pode acolher uma indicação de testemunha que tenha sido feito mesmo após ali as petições iniciais e as defesas, tá? Isso já é válido no próprio processo civil, já se admite de um certo modo, com mais razão aqui no processo civil eleitoral. Certo? Outro entendimento aqui, um pouco nosso velho conhecido de guerra, a gente sabe que o impulsionamento, que é aquele ato em que
o candidato ou o partido pode impulsionar de forma positiva, né, pagando para a rede social para que apareça para mais pessoas, ele é permitido desde que positivo. Só que o entendimento aqui que eu gostaria de destacar é que o TSE vem reafirmando, né, que a multa do artigo 57C é aplicável quando esse impulsionamento é negativo, ou seja, essa multa ela não é só aplicável quando existe outros desdobramentos do impulsionamento, mas também quando há um impulsionamento negativo, ou seja, quando o candidato ele faz um impulsionamento em desfavor do seu adversário, é cabível aí a multa, tá? Outro também aqui, outro tema muito constante aqui nos nossos resumos, né? Mas gostaria de chamar a atenção especificamente para esse caso aqui de fraude à cota de gênero e desistência, que diz o seguinte: a desistência formal, né? A desistência é um ato unilateral do candidato. O candidato ou a candidata pode desistir. Mas nesse caso aqui, ó, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, ó, que a desistência formal no último dia da substituição de candidato, deixa eu só fazer a correção aqui. Pronto, fiz aqui a correção na canetinha. Então, a desistência formal no último dia para substituir, como regra geral, até 20 dias antes das eleições pode ocorrer a substituição, desde que essa substituição respeite 10 dias após o acontecimento do fato. Então, essa substituição no último dia, a desistência no último dia da substituição, de modo a inviabilizar a manutenção da proporção mínima de candidaturas femininas, constitui fraude à cota de gênero. Ou seja, é mais um caso aqui em que o TSE diz, olha, candidata, se você desistir no último dia para a substituição e isso inviabilize uma substituição de modo a garantir lá a cota de 30%, eu vou entender isso de forma presumida, né? Se presume-se como uma fraude. Claro que é uma presunção relativa, o candidato ou o partido pode provar que aquela desistência formal não foi um ato de fraude, mas como presunção, o TSE já entende como uma fraude, né? Então, veja aí que o TSE é cada vez mais escalando e endurecendo a fraude, a jurisprudência na fraude da cota de gênero, tá? Outro entendimento aqui que pouco aparece, tão bem importante, é o prazo, sobre o prazo da ação de justa causa de desfiliação. Então, a ação de justa causa de desfiliação, como modo genérico, ela serve tanto para o partido e recuperar o mandato, né, que estava como candidato que se desfiliou sem justa causa, ou o próprio candidato que quer se desfiliar por justa causa também entrar como uma ação de justa causa de desfiliação, tá? Nesse caso aqui, olha só o entendimento como é importante. O termo inicial da contagem, qual é o prazo decadencial? Prazo de 30 dias. Então, o partido tem até 30 dias após a desfiliação para entrar com uma representação. E esse prazo é contado da data da comunicação do candidato eleito ao partido. Por quê? Na hora de se desfiliar, o candidato eleito ele faz duas comunicações. Ele comunica ao partido que está saindo e comunica à Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral pega essa comunicação, desfilia no sistema e apresenta a lista lá eletrônica, né, que inclusive é acessível aí de modo público. Só que o TSE diz o seguinte, que esses 30 dias ele vai correr, né, então ele faz duas comunicações, né, comunica ao partido, comunica à Justiça Eleitoral. Esses 30 dias vai correr da comunicação do partido e não da comunicação da Justiça Eleitoral. Certo? Próximo entendimento, posição social e grau de responsabilidade, tá? Era esse entendimento que eu pedi para você ficar até o final, que eu queria chamar a atenção, né? Então, o que o TSE reiterou, na verdade? Esse caso foi um caso de um delegado lá de Fortaleza, que, enfim, ficava propagando, colocando em xeque a credibilidade do processo eleitoral, e o TSE entendeu o seguinte, olha, que a posição social do emissor, nesse caso ele era um delegado, e isso serve para qualquer candidato, com mais razão porque ele era um delegado de polícia, portanto ele era um agente público. Desculpa, o TSE diz o seguinte, ó, que a posição social do emissor da mensagem tem relevância. Então, candidatos se sujeitam a ter suas condutas rigorosamente avaliados com base em padrões democráticos. Então, trocando em miúdo, o que o TSE quis dizer aqui é que o fato de ser candidato e, sobretudo, sendo um agente público, você tem aí
muito mais, né? Teria aí muito mais responsabilidade, né? Então, entendimento importante, né? Sobretudo para quem advoga aí na área, no âmbito específico do ataque, né? A gente sabe que tem escritórios que atuam no ataque e advogados que atuam na defesa. É um julgado importante porque isso serve para majorar a pena, isso serve para majorar a pena no caso de multa, né? Isso serve inclusive também como convencimento para a condenação, que foi esse caso aqui, desculpa, que foi esse caso aqui de Fortaleza. Certo, meus amigos? Então, esses daí foram os entendimentos dessa semana. Não se esqueçam, por favor, de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante para o canal. Com isso você me ajuda, né? E o canal continua crescendo, certo? Não se esqueçam também que se quiser se aprofundar em direito eleitoral, eu vou deixar os links de materiais de direito eleitoral aqui na descrição do vídeo, certo? Forte abraço e até a próxima.